Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, como estamos, hein? Quinta-feira, que delícia! Tô muito feliz de estar aqui, porque eu já tava morrendo de saudade de fazer live, né? Boa noite, Maria, Marta, Adriana, Diego. E o Diego do Chile? Beijo, querido! Ó, Diego, olha o que eu estou aqui. Ó, Diego, fala a verdade, você combinou comigo, não é possível. Gente, o Diego da Casas Del Bosque tá aqui e hoje eu selecionei esse rótulo que eu sou apaixonada, né? Todo mundo sabe, eu sou muito suspeita, adoro falar de Casa Viva, um Sauvignon Blanc, porque no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tá um calor danado. Então, ó, Marcele, boa noite, querida, Sandra, que bacana, gente. Hoje eu vou tentar responder bastante as dúvidas de vocês, né? Que geralmente eu fico ali olhando pra tela, conversando comigo mesma e acabo não respondendo as perguntas. Ó, o pessoal tá mandando convite aí pra participar comigo. Ó, hoje a gente vai conversar sobre bastante coisa, hein? Ó, o pessoal da Casas da Fazenda lá de Secretário, meus amigos queridos, Cibrão, Luísa, beijo pra vocês, ó. Quem não conseguiu ainda sair de casa, né, por conta da pandemia, super dica, acessa lá, @Casas da Fazenda, lugar lindo. Todo mundo conhece já, porque eu sempre posto, né, que eu tô lá naquela cachoeira maravilhosa, privacidade, chalés exclusivos, né, na realidade eles chamam de ranchos, tem lago, tem cachoeira, tem animais, ó, super dica, beijo. Ana Paula, Gisele, que bacana, pessoal, sejam bem-vindos, olha. Tava morrendo de saudade de conversar aqui com vocês e eu recebi muitas mensagens. Paulinha, cadê você? Você tava fazendo tantas lives. Gente, trabalhando pra caramba, né? Tô com a turma 3, a gente entrou na 4ª semana. Essa semana é muito especial, que é a semana de harmonização. Então passei um dever de casa, que é um super desafio. Tá todo mundo super empolgado e eu tô muito feliz com a evolução, sabe? Porque as pessoas perguntam assim, poxa, quanto tempo, né? Levo pra entender sobre vinhos, eu não sei nada. Não sei se isso acontece com vocês, é muito comum. Eu chego assim nos lugares, as pessoas, a primeira coisa, a pessoa se apresenta assim pra mim e fala, olha, eu não entendo nada de vinho. Eu falo, gente, calma, né? Não é um bicho de 7 cabeças e vamos lá, né? Vamos entender então sobre vinho. E aí, devido a isso, eu falei, por que não fazer uma live sobre isso, né? Então eu quero dar 7 dicas. Então separei aqui, ó, tô com a minha colinha aqui, enumerei 7 dicas para o pessoal abrir um pouquinho a cabeça, né? A gente tá num momento que o vinho se tornou a bebida do momento, é tão bacana, né? Acho que tá virando uma página, principalmente em relação a preconceito. A gente tem que parar com isso, é chato esse negócio, né? E não é só no vinho, não, em tudo na nossa vida, né? Então, olha, começando, e até, ó, de preconceito, que é uma das dicas que eu vou falar aqui. Ó, a Gisley chegou aqui, ó, cheguei, que bacana, seja bem-vinda. Olha que legal, esse vinho branco, tampa, ó, screw cap, tampa de rosca. E aí eu conheço muitas pessoas, ou já me falaram em algum momento, ai, vinho de rosca não presta, né? Então, hoje eu vou estar falando sobre isso daqui, né? Por que isso daqui, a gente não tem essa coisa do eliminar o preconceito, é uma das dicas, né? A gente tem que abrir a cabeça, pelo amor de Deus, sabe? Pro mundo do vinho, e isso daqui já tá até, eu digo, ultrapassado, mas é impressionante como tem gente que comenta isso. Vários posts meus, as pessoas comentam, só bebo vinho de rolha. E assim, com uma certeza, sabe? Julgando como se isso fosse uma verdade absoluta. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender as propostas. Tem um porquê disso, claro que tem uma questão ecológica envolvida e por isso tiveram que criar alternativas, com certeza. Mas assim, isso não, de maneira alguma, vai denegrir o vinho, porque isso é de baixa qualidade, não. Então vamos falar sobre isso daqui. Ó, Diego falando aí, ó, Casa Viva, Casas Del Bosque. Gente, olha que rótulo lindo. Como que você vai ver um rótulo desse na prateleira e não vai comprar, né? E aí entra também um pouco nessa questão de você entender um pouco o perfil do vinho, né? Um rótulo colorido, descontraído.
E aí o pessoal que conhece o Chile sabe que é uma homenagem a uma cidade linda, que é a cidade de Valparaíso, uma cidade litorânea, costeira, uma cidade portuária, tem essa característica das casinhas coloridas, né? Então uma homenagem linda, é um Sauvignon Blanc, uma uva que se adapta muito bem a um vinho produzido no Vale do Casablanca. E aí foi bacana que hoje eu tive uma reunião super legal com o João Diniz, um amigo, meu parceiro lindo, a gente bolando várias estratégias pro negócio dele, pro meu negócio também, que são vinhos. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? O que são regiões frias, essa diferença climática, o que isso faz pro vinho, né? Deixa eu colocar aqui, gente. Hoje eu tô na casa da minha irmã, tô aqui, ó, sofazão, super descontraída para conversar com vocês. Esse vinho produzido é o Casa Viva, produzido na região do Vale do Casablanca, no Chile. É uma região que é uma região fria, considerada de clima frio. Por quê? É uma região litorânea, você tem a influência do mar. Então, principalmente de manhã, tem uma névoa que vai encobrindo os vinhedos. Quando a gente fala de uma névoa, muitas nuvens, você não consegue ter insolação exagerada, vamos dizer assim, né? Insolação é muito boa para o vinho tinto. Por quê? Faz acumular açúcares nas uvas. O açúcar da uva no processo de fermentação se transforma em álcool, o vinho fica estruturado, fica potente. Uvas brancas gostam de clima frio. Por quê? Quer a névoa, quer nuvem, quer um clima realmente frio para potencializar a acidez. E aí entra, no caso de uma uva tinta, entraria a Pinot Noir. Por quê? É uma uva de casca muito fina, é uma uva elegante, que gosta desse clima de uva branca. Então eu fico muito feliz com esse produtor. É um Sauvignon Blanc de muito respeito. Essa é a primeira linha, uma linha com potencial de ser jovem, com uma boa acidez. Ó, eu tô conversando aqui com vocês, eu tô sentindo as notas aromáticas, sabe? O vinho tem uma qualidade excepcional, tem uma relação qualidade-preço muito boa. Então depois, quem quiser acessar pbrazunavinhos.com.br, esse vinho tá lá, dá uma olhadinha no preço, vê se vale a pena. Que quando a gente fala de Sauvignon Blanc, gente, uma das características da Sauvignon Blanc é uma nota de maracujá. É engraçado, eu fiz uns posts essas semanas falando muito sobre a diferença, né, do vinho de uva americana, o vinho suave, para o vinho de uva vinífera, o vinho de uva europeia, que a produção dela é única e exclusivamente para o vinho. Então os aromas, você vai sentir cheiro de tudo, menos de uva, né? Não tem aroma de uva. Cada casta, cada variedade, ela vai remeter a uma nota aromática. No caso da Sauvignon Blanc, tem uma característica muito particular, de maracujá. Então, se eu tivesse numa prova às cegas, um profissional tivesse trazido essa tacinha pra mim, de repente até numa taça preta, tá? Que às vezes as provas às cegas você nem vê a cor do vinho, e colocasse pra eu identificar que uva é essa, a Sauvignon Blanc é muito interessante por isso. Ela tem um destaque de uma nota de maracujá. E não significa que introduziu aroma, a essência de maracujá, não. Isso é uma característica da uva. Notas frutadas, no caso do Sauvignon Blanc, uma nota tropical, uma fruta cítrica. E Casa Viva, produzido pela Casas del Bosque, faz um trabalho tão especial nessa região que é tão especial, que é uma região fria, conforme eu citei, para o vinho, para a uva branca, que essa nota de maracujá, ela não é excessiva, ela não é exagerada. Então eu conheço também algumas pessoas que falam assim pra mim: poxa, Paula, eu não gosto muito de vinho branco porque eu acho muito enjoativo, né? Então eu até curto vinho, mas eu prefiro outros estilos, vou pro tinto porque o branco me enjoa, né? Então quando a gente fala de vinho, tem que ter equilíbrio, sabe? Então tudo tem que estar na medida, é que nem a harmonização, que eu vou falar aqui hoje também. Tem que ter equilíbrio, né? Eu não posso estar degustando um prato muito forte, um vinho muito leve, e não posso estar degustando um prato leve com um vinho encorpado. Eu preciso equilibrar, né? E é uma vinícola que faz um trabalho nesse ponto de muito respeito, porque sabe exatamente trabalhar o melhor do seu terroir. Então, quando a gente fala de Carmené, por exemplo, no Chile, uma das principais características da Carmené é o vegetal, né? Você sente essa piracina, esse toque vegetal que é muito característico. Se for em excesso, é enjoativo,
tá? Então Casa Viva faz um trabalho realmente excepcional. Ó, o Diego tá aí, vinho peligroso, também acho, porque a gente não consegue ficar numa garrafa só, fica em duas. Muito bom. Então, ó, gente, um brinde pra vocês, obrigada por estar aqui. Ó, a Maria tá comentando, ó, a Maria foi minha aluna, amo Carmené, que delícia. Vamos começar com as dicas? 7 dicas pra gente começar a entender sobre vinhos. Então, vou seguir aqui a minha listinha pra não perder a ordem. Olha, primeira dica que é muito... Ó, Balneário Camboriú aqui, que bacana. It's About Lucas, tá sempre aqui com a gente. Obrigada, Isabel. Beijo, gente. Ó, aproveita, gente. Ó, aviãozinho, manda pros amigos. Ó, a Paulinha tá ao vivo. Entra lá, vamos conversar de vinho. Clica no coraçãozinho aqui. Hoje estava conversando com a minha equipe. Gente, não tô tendo visualização. O que que tá acontecendo? Então avisa pra todo mundo. Ó, o Elson tá aqui, que bacana. Gente, beijos, sintam-se todos beijados. Bem, ó, Maceió. Gente, que terra linda. Como eu gosto de Maceió, Maragogi. Ai, gente, tem que acabar esse negócio. Olinda! Opa, que gostoso. Que bom, gente. Ó, primeira dica, vou enumerar 7 pra vocês hoje, em relação a como entender, né, sobre vinhos, definitivamente. E ó, Pernambuco, gente, tem, ó, Natal, gente, que delícia. Ó, Diva tá aí, minha aluna da turma 3, beijo, meu amor. Gente, a Diva é lá do Pará, ó, que delícia. Rio de Janeiro, Wellington, que bom, pessoal. Então, a primeira dica, ó, você não precisa ter pressa, tá, de assimilar de uma vez só conhecimento. É a primeira dica, tá? Por que eu tô falando isso? Todo mundo que vai conversar comigo, nós temos uma síndrome de imediatismo, que é um negócio de doido, tá? Então você começa a fazer uma coisa, você acha que no dia seguinte você já tem que saber tudo, né? Então assim, eu pratico crossfit com os meus amigos, a gente chega lá na academia, que chamamos de boxe. Pô, tem uma galera que já sabe tudo, vira de cabeça pra baixo, sobe em corda, pega peso. Aí tu chega e fala assim, aí você vai se encolhendo, né? Nossa, eu não sei fazer nada disso, né? E você vai se sentindo assim, encolhido. E não, pelo contrário, essas pessoas começam a te abraçar, começam a te puxar, sabe? Não, vem aqui, que isso, ó, vai lá. Por quê? Porque o desafio é com você, não é com os outros, tá? Então a primeira dica que eu posso dar pra vocês é essa, não tenha pressa do aprendizado, isso demanda tempo, de verdade, sabe? E aí que vai você se dedicar a isso, sabe? Ninguém aqui vai abrir uma garrafa de vinho hoje, tá? Sem entender nada, né? Esse papo aí do sem entender nada, que isso é muito comum e ninguém tem que ficar com vergonha disso. E sentir o aroma do vinho. Olha, esse vinho tem isso, tem aquilo, boca, sabor, peso, estrutura, corpo, gente, ninguém. Isso demanda tempo, sabe? E aí eu vou entrar na minha segunda dica. Você precisa colocar na sua cabeça que você é perfeitamente capaz de absorver esse conhecimento, sabe? Isso é acessível. Só que eu, como mentora, que tô aqui, que todo dia dou dicas, poxa, posto, faço um trabalho com meus clientes, parcerias, uma série de coisas, tenho os meus alunos, eu dependo de vocês se dedicarem, sabe? Eu trabalho com isso há 20 anos, não comecei ontem, ninguém aqui vai começar ontem sabendo tudo, sabe? Por que um atleta chega a ser um atleta olímpico? Quanto tempo ele demora para ele treinar, se tornar uma referência? Gente, isso demanda tempo, sabe? Então assim, e eu fico muito feliz que às vezes, poxa, vocês não podem entrar numa turma super normal, né? Não é o momento, não tô com grana, acontece e tal, mas vocês continuam ali assistindo, começa a comprar um rótulo, começa a tentar entender aquilo, começa a entender suas preferências, seu gosto pessoal, isso é muito importante, eu já vou entrar nesse detalhe. Então assim, acho que as duas primeiras coisas, não tenha pressa e você é perfeitamente capaz, sabe? Você botou isso na cabeça, vai dar tudo certo. Então, olha, eu falo até mesmo comigo. Gente, o Gerson foi meu aluno, tô morrendo de saudade dele. Se for o Gerson que foi meu aluno, gente, o Gerson era incrível, super comentários nas aulas, era sensacional, a gente ria muito.
Então, gente, putz, até falei do Gerson, até perdi aqui o rumo da história. Ai, meu Deus. Mas enfim, você precisa se dar essa oportunidade, sabe? É a grande dica que eu quero deixar aqui pra vocês antes de entrar na parte teórica do negócio, né? Que é claro que eu vou falar aqui com muitas dicas, né? Não vou ficar aqui dando psicologia pra vocês, porque eu não trabalho com isso. Claro que eu sou uma pessoa super otimista, adoro, sabe, conversar muito, penso muito que a gente tem que ter pensamentos positivos, que dá o mesmo trabalho você, sabe, ser uma pessoa negativa ou positiva, então eu prefiro ser positiva. Mas assim, gente, demanda tempo. E você, a cada dia, você passa por uma etapa, sabe? Então, vou dar o exemplo do meu curso. A maioria dos meus alunos, eles falam que não sabe nada de vinhos. Mas eu, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que já degustam vinho há anos e ainda se sentem inseguros. Sabe, não tem aquela segurança, fala, pô, eu gosto de vinho, adoro, mas não entendo, né? E aí, quando ele entra no curso, em 6 semanas a gente consegue fazer uma transformação. E aí entra muito essa questão também do online, gente, como me surpreendeu também, sabe? Isso é uma coisa nova pra mim. Eu nunca fiz nada no online, sempre era presencial, né? Imagina, degustar um vinho ali, cara a cara, falando das características, explicando. E vem uma pandemia, o que a gente faz? Vamos pro online. E vocês não imaginam a surpresa que eu tenho do retorno e evolução dos meus alunos. Porque eu passo o dever de casa, eles me mandam por e-mail e eu respondo individualmente. Entendeu? Então, assim, essa coisa do preconceito de você se dar a oportunidade... Eu tenho alunos de 20 anos, eu tenho alunos de 70. É muito legal, sabe? E aí você vê que nunca é tarde pra aprender. Então, assim, voltando às dicas, né, pra gente não perder muito o rumo, que eu... olha, é o Gerson mesmo, queridíssimo, beijo. Pra gente não perder o rumo, né? A primeira dica, calma, sabe? Tenha tempo, demanda tempo. Você não precisa achar que você tem que saber tudo rápido. E a segunda é dedicação, tá? Você precisa saber que aquilo é pra você. Você é capaz disso. Só que você tem que colocar isso na sua cabeça. Porque se você já entra entregue para aquilo, achando que aquilo não é pra você, não tem jeito, sabe? Então, cara, é pra mim, é agora. Vou começar a degustar vinho, vou errar, vai errar, fato, não tem jeito. Você vai comprar um vinho que você não vai gostar. Eu vou dar aqui várias dicas pra vocês, pra você tentar eliminar algumas coisas que você de repente não saiba, né? Pô, segue esse caminho aqui, vai por aqui e tal. Só que, gente, é muito particular, sabe? Essa questão do vinho é muito particular. Às vezes o que é bom pra mim pode não ser pra vocês. Então, ó, dicas de psicólogo, mas é super importante essas duas. Terceira dica, né? Qual é o melhor vinho do mundo, hein? Vão me respondendo aí. Olha, meu vinho tá uma delícia, gente. Tô aqui. Tá um calor no Rio de Janeiro. Tô aqui com meu Casa Viva, vou mostrar de novo pra vocês, ó. Me respondem aí qual é o... Ó, Fátima, Flor, linda. Beijo, ó. A Fátima já tá na confraria. A Fátima já evoluiu. Ó, gente, tô com Casa Viva Sauvignon Blanc. Vou botar aqui mais um pouquinho que tá muito bom. Me responde aí qual é o melhor vinho do mundo, né? Como que a gente sabe isso do melhor vinho do mundo? Ó, minha aluna linda Marta já respondeu. É aquele que me dá prazer. Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso, né? Para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer, né? O melhor vinho do mundo é aquele que te dá prazer, sempre, né? Voltando. O que pode ser bom pra mim, talvez não seja bom pra você, tá? Então, depende de tantos fatores, né, pra gente entender um pouquinho sobre vinho, mas o primeiro é isso. Por exemplo, tem vários concursos internacionais, tem vários aplicativos dando dicas de vinhos, sites, revistas, vários especialistas. E aí dão notas de 100 pontos, 98, 5 estrelas, 3 estrelas, enfim, uma série de coisas. Aí você vai comprar aquele vinho, né, que
Talvez seja até um rótulo caro, né? Dependendo do tipo de pontuação, porque também tem vários tipos de concurso, né, gente? E também tem muito marketing envolvido, hein? Tem muito marketing aí, é o melhor vinho, como se fosse o melhor vinho do país X. Não, é o melhor vinho do país X a €1. Só que €1 tá lá naquelas letrinhas pequenininhas embaixo, ninguém viu, aí bombou de vender o vinho. Mas enfim. Você leu que aquilo dali é muito bom, que ganhou prêmio, é uma referência, tá super conceituado. Você degusta o vinho e fala, caramba, isso daqui não é pra você, não é pra mim, não gostei. Aí você se frustra, né? Você fala assim, caramba, eu não gostei desse vinho. Como pode? Todo mundo gosta. Eu não entendo nada de vinho. Aí você desiste. Então, gente, você precisa entender, utilizar o seu gosto pessoal ao seu favor, tá? Então, e como que eu faço isso? Provando. E aí é que tá uma grande dica. Essa questão do preço do vinho, quanto mais caro, melhor, até pode ser uma referência, tá? Né? Por quê? Porque teoricamente ele é mais caro, porque ele tem mais processos envolvidos. Ele tem uma duração maior de produção, ele passou por vários processos, demanda tempo, demanda dinheiro. Então, ele é melhor. Tudo bem, eu até acredito nisso e respeito pra caramba, né? Mas ele talvez não seja melhor pra você. E se seu paladar não tá apurado o suficiente para uma degustação desse estilo, você não vai gostar. Então não adianta você pagar mais caro por isso. Então quando eu falo que nem sempre você tem que comprar o vinho mais caro, é nesse sentido, tá? Eu já tive oportunidade de degustar vinhos que não tem nem valor de mercado, sabe? Que uma vinícola pegou lá da reserva da família, abriu €1.000, €2.000, €5.000, né? A gente que trabalha com vinho tem isso. Talvez tenha sido o melhor vinho que eu tenho degustado, sim. Pode ser, mas eu não consigo comprar, sabe? Não vai ser o meu vinho do dia a dia. Então talvez o Casa Viva hoje, não, talvez não. O Casa Viva hoje aqui com vocês é o meu melhor vinho do mundo. Eu selecionei ele aqui para estar com vocês. Estou aqui no momento que eu adoro, sabe? 1 horinha do meu dia de estar conversando, transmitindo informação, recebendo informação de vocês. Sabe, tô num momento aqui descontraído, é um vinho que me permite daqui a pouco ir para uma entradinha, para uma salada, para frutos do mar. Ele é tão bem feito que me permite de uma entrada a um prato principal. Amanhã, de repente, tá um pouco mais frio, eu quero fazer uma massinha, eu quero um jantar, eu vou selecionar outro rótulo. E naquele momento, aquele vai ser o meu melhor vinho do mundo. Por quê? Porque eu vou estar com uma boa companhia, com uma boa conversa, vou estar no meu momento de degustar aquele vinho, sabe? Então use sempre isso ao seu favor, entendeu? Utilize o seu gosto pessoal e você só vai saber disso degustando. Então qual é a dica? Ó, sincerona. Sou sincera mesmo, hein? Adoro sinceridade, gente. E odeio hipocrisia, tá? Então, sou muito sincera, de verdade. Que legal, Lulu, que fico feliz que você tá gostando. Ó, Fabrício, Antônio, tudo bem? Então, gente, assim, como que você usa o seu gosto pessoal a seu favor? Vamos lá. Não falando de vinho, mas para você começar a pensar, né? Que é uma coisa também que eu acho que é um pouco difícil, as pessoas não param um pouquinho para pensar, sabe? Sobre as etapas ali que são tão importantes. Olha, a Rosane tá falando aqui, gosto muito de vinho branco, quase não bebo. Não sei qual comprar para harmonizar com frutos do mar ou massa. Bacana, Rosane, já vou te responder isso daí, entrando nesse assunto aqui. Então, primeira coisa que você tem que definir, né? Você tem que utilizar o preço ao seu favor. Então, não é que o mais caro vai ser o melhor. Quanto que eu estou disposto a pagar, né? Então, poxa, hoje eu quero surpreender um pouco, quero gastar me dou a oportunidade de comprar um vinho de R$120, de 250, de 80, de 50, faixa de preço aqui, cada um vai determinar a sua. O que é caro, o que é barato para cada um. De repente alguém vai falar, pô, hoje eu vou comprar um vinho de 500, hoje eu vou comprar um vinho de 1.000.
Ai, Paula, hoje eu vou fazer um esforço para comprar um vinho de 70. Ótimo! Então você vai definir isso e você vai utilizar isso ao seu favor. Então, quando você faz isso, você elimina mais de 50% do erro. Por quê? Talvez, vamos dizer que a sua faixa de conforto seja R$100. Aí você quer surpreender, você vai lá e compra o de 140, né? Que você não conhece nada de vinho, comprou... Não, pô, 140. Aí você abre o vinho, bebe e fala assim, nossa, não gostei. Você se decepciona de uma tal maneira, sabe? Então era melhor você ter comprado de 80, de 60, que você tem certeza, né? Então, use a faixa de preço ao seu favor. Quando você sabe qual é a faixa de preço de conforto para você, você vai por onde você já conhece. Então, olha aqui, ó. A Lenise, minha aluna linda. Eu não gosto de maracujá. Agora eu entendo o meu problema com alguns vinhos brancos. É isso aí. Ó, que dica bacana da Lenise. E ela tá entendendo o gosto pessoal dela, tá trazendo isso a favor dela. Se a Lenise não gosta de maracujá, ela vai ter que eliminar 98% dos Sauvignons Blanc do mundo, que é uma característica. Talvez uns franceses do Vale do Loire, uma zona que tem um pouco de mineralidade, talvez não sobressaia tanto esse tropical que vinhos aqui da América do Sul tem. Também tem isso, às vezes a mesma uva com diferenças climáticas mudam radicalmente. Então o Chardonnay do Chile é completamente diferente do Chardonnay da Borgonha na França. Tem até uma base de uma fruta, mas muda o tipo de fruta. Por exemplo, Chardonnay não vai ser mais um pêssego, uma fruta de caroço, já vai ser uma uva, uma fruta mais verde, um melão, uma mineralidade, mais sequinho, mais redondo, mais, a gente chama de restritinho, sabe? Mais seco. O maracujá, talvez, do Chile, que tem mais a nota de... Sauvignon Blanc do Chile talvez tenha uma nota de maracujá, que é uma característica que alguns produtores fazem muito bem, equilibrados, tá? Não tem o excesso, mas talvez na França, você, no Vale do Loire, você encontre um Sauvignon Blanc que nem tenha a característica do maracujá. No geral tem, mas pode ser, né? Então, se por exemplo, a Lenise já anunciou aqui, poxa, eu não gosto de maracujá, ela vai apostar num vinho que tem uma característica, a primeira característica, a expressão dela é maracujá? Não, ela vai partir para outras uvas. Talvez vai experimentar um torrontés, uma uva que na Argentina se destacou tão bem, uma uva que a característica dela é floral, não é a fruta tropical, são flores, é um perfume, né? Vai para o Chardonnay, que não tem evidência do maracujá, que acaba indo já para um abacaxi, para um pêssego. Olha que bacana, ela gosta de vinho branco e já sabe que não gosta dessa característica. Você vai eliminando. Então, você precisa se dar oportunidade de conhecer os estilos, gente. Não tem jeito. Eu posso falar aqui de todas as uvas do mundo, que são quase 10 mil uvas. O brasileiro acha que conhece todas as uvas, aí vai falando o nome das uvas, sabe contar na mão, são quase 10 mil. E aí, como que você faz? Não tem como, você tem que entender o que as características climáticas influenciam em cada vinho. Então, o vinho da América do Sul, uma região que é considerada quente, próximo da linha do Equador, vai ser completamente diferente de uma zona mais fria, como uma zona nórdica, a Europa, a Alemanha, a Áustria, tá? Então fica a dica. E aí, como você sabe disso? Degustando, se dando oportunidade. E aí você determina uma faixa de preço para os seus estudos. Isso vai fazer parte, sabe? Você vai precisar se dedicar, não tem jeito. E você consegue se dedicar numa faixa de preço de conforto, pode ter certeza disso. A Lenise, muito querida, virei sua fã incondicional. Obrigada pelo carinho, gente. Tô adorando, hein, gente. Vão comentando aqui, curtindo. Deixa eu beber uma aguinha. Isso é uma coisa bacana, hein? Sempre bebam água. Gente, enchi assim a taça porque, né, eu vou ficar aqui 1 hora com vocês conversando. Por que a gente degusta água junto com vinho? O vinho é uma bebida alcoólica, te resseca. Você precisa se hidratar sempre. Paula, água com gás, sem gás, de sua preferência. E uma grande dica, 1 taça de vinho, 1 taça de água, sempre, tá?
Não significa que você não vai ficar bêbado, por exemplo, se for um dia que você tá querendo beber bastante. Não é isso. Mas você vai amenizar os efeitos do álcool no dia seguinte, o tal do day after, né? Então, cuida disso, uma tacinha de água, uma tacinha de vinho sempre, independente da quantidade, espero que seja com moderação, e se não for, principalmente, tá? Então, uma tacinha de vinho, uma tacinha de água. Até aproveitando que tá na metade aqui da live, voltando à história do curso, né? Eu não tenho ainda a data pro próximo curso, eu tô com essa turma ativa que tá uma delícia. A gente tá na 4ª semana, ainda faltam mais 2 semanas. Enfim, tem o pessoal da confraria também e tudo mais. Quem não pôde se inscrever, e eu tenho um produtinho super bacana e super acessível, que é o passo a passo da degustação. Entra no meu link na bio. Olha a Soraya aí, tava morrendo de saudade da Soraya, queridíssima. Entra no link na bio, tá lá, passo a passo da degustação. É um mini curso, vamos dizer assim, um conteúdo que eu criei para você que quer aprender principalmente os passos, né, da degustação, e são exercícios para você fazer durante toda a sua vida. Então te esclarece tanta coisa, sabe? Do que você tem que degustar, por onde eu começo, quais são os estilos, o que você deve fazer. Então, super esclarecedor. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem por inbox, eu faço questão de responder todo mundo, sabe? Pode me mandar mensagem mesmo. Eu adoro, inclusive fico super feliz porque, poxa, as pessoas me consultam, têm essa confiança. Essa relação de confiança é fantástico. Então, passo a passo da degustação vale muito a pena. Bem, e falei também do pebrazunavinhos.com.br. Gente, Casa Viva, ó, eu tô degustando Sauvignon Blanc. Eu tenho Chardonnay Reserva, maravilhoso. Tenho dessa linha Pinot Noir, incrível, linha reserva, Gran Reserva. Entra sem compromisso lá no meu site, pebrazunavinhos.com.br. E ó, tem cupom de desconto para quem tá aqui na live, hein? VSS, que é Vinhos Sem Segredos, menos 5%. Ajuda no frete, é super legal. Bota o link. Beth, vou escrever aqui, mas eu não vou conseguir fixar. Peraí, acho que eu vou conseguir, hein? Mas olha, quem não conseguir, gente, no link, na bio, na minha página principal, pebrazunavinhos.com.br, na minha página principal, fixar, consegui. Na minha página principal tem um link, Paula Brazuna Link. Se você clica ali, tem a lista de espera do curso, tem o passo a passo da degustação, tem o site de vendas, então fica à vontade. Shirley, rótulo lindo, vou mostrar de novo. É verdade. Quando terminar a live, pode deixar que eu coloco a foto viradinha, né, pra vocês, que no ao vivo a gente não consegue. O que tem de lindo no rótulo, tem de lindo no líquido. É maravilhoso. Ó, o Diego, gente, eu tô falando tanto do Diego, né? Diego é o diretor de exportações da vinícola. Muito legal, porque o Diego, a gente nem falou essa semana. O Diego entrou aqui na live, tá aqui com a gente, muito legal. Tá? E eu tenho, assim, um orgulho danado de estar fazendo trabalho com essa vinícola, porque o Alberto, que é o enólogo, a gente já teve vários papos aqui, tá gravado, tá no IGTV, pode entrar lá, ver com o enólogo. Alberto é maravilhoso, tá fazendo um trabalho incrível. Casas Del Bosque e Casa Viva. Casa Viva tem esse rótulo descontraído, né? Uma coisa que é muito bacana a gente prestar atenção nos rótulos, né? Você tem um rótulo mais colorido, uma proposta mais moderna, significa que você está querendo atrair um consumidor novo. E você tem um rótulo mais tradicional, mais clean, aquela coisa clássica, já é um estilo mais tradicional. Então a própria vinha a Casas Del Bosque tem essas duas linhas. Tem a Casas Del Bosque, que é a linha que leva o nome da vinícola, um perfil mais tradicional, mais sério, mais complexo, e tem a linha Casa Viva, que é tão especial quanto, porém uma proposta diferente. Um vinho redondo, alegre, descontraído. Então é isso, né? Você tem públicos para todos os tipos de vinhos. E que talvez seja muito especial para mim, pode não ser para você. É claro que eu, como mentora, vou estar aqui indicando todas as características, né?
mas você que vai definir o que é bom para você. Então é muito importante, eu nem coloquei isso aqui como dica, mas eu vou falar, né? Você precisa entender a proposta de cada vinho. Os vinhos, eles têm propostas, eles têm para que eu vim, né? O que esse Sauvignon Blanc do Casa Viva quer mostrar pra mim? Ele é um branco sério, é um branco para um jantar formal, que eu vou preparar um prato super especial? Pode até ser, mas será que com essa proposta de rótulo aqui, ele não tá querendo me mostrar algo mais descontraído, mais verão, sabe? Praia, piscina. Esse vinho é muito interessante, que é um Sauvignon Blanc que tem estrutura para suportar um prato principal, sim. Uma muqueca, por exemplo, uma paella, que são pratos com temperos, né, estruturados de certa forma, que eu não posso colocar um vinho branco super levinho, super bobinho, que a gente chama de branco de piscina, né, um vinho para uma conversa. Não, o Casa Viva é um vinho para uma conversa, mas ao mesmo tempo ele mostra para que veio. Tem um perfil muito interessante, tem um corpo médio, mas com uma persistência. Eu tô aqui conversando com vocês não imaginam o quanto que eu tenho de sabores na minha boca, sabe? É muito especial. Geralmente os rótulos expressam um vinho, com certeza, Shirley, já te dá uma super dica, né? Do que você pode esperar desse rótulo. Os vinhos de rótulo colorido chamam atenção, nunca comprei. Então, Rosane, você tem que entender qual é o seu perfil, né? Você quer um tinto mais descontraído, um branco mais descontraído ou não? Você vai preparar uma coisa formal, jantar formal, e aí de repente você vai para um estilo mais clássico. Então eu vou até entrar nessa dica, né? Que seria a minha quinta dica, vou pular a quarta, mas tudo bem. Mas a minha quinta dica: qual a ocasião que você está comprando? Você está comprando vinho para que ocasião, né? Essa que é a pergunta. Então hoje, por exemplo, eu estou aqui na casa da minha irmã com a minha mãe. Gente, poxa, vamos jantar, vamos pedir uma pizza. Enfim, tô aqui numa coisa descontraída, nada formal, matar saudade, conversar. Eu trouxe o Casa Viva e trouxe um vinho italiano que minha irmã adora. Um Montepulciano, o Ângelo, que é um vinho de médio corpo. O que eu quero dizer com isso, médio corpo? Equilibrado, redondo, não é agressivo, não pede pratos estruturados. Ou seja, vai ficar muito bem com aperitivos, com a pizza, dependendo do recheio, né, do tipo de pizza que a gente escolha. Eu não vou trazer para casa da minha irmã nessa oportunidade um vinho estruturado, um vinho encorpado. Por quê? Eu não vou fazer churrasco. Então a gente não vai comer picanha, não vai ter gordura, não vou fazer um risoto que talvez, dependendo do tipo de risoto, precisaria de estrutura, um prato cremoso, né, pimenta, especiarias que tá ali, caldo. Não vou. Pô, uma pizza. Então eu tenho que entender qual é a proposta. Por mais que de repente eu saiba, né, chutando aqui que a minha irmã prefere coisas mais redondas e mais equilibradas, mas assim, se a minha irmã gostasse muito de coisas encorpadas, né, eu poderia até trazer, mas sabendo que ela vai preparar um prato encorpado. Se ficar nos aperitivos, não adianta, porque senão a gente vai tampar o gosto da comida. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Para vocês entenderem. Você tá comprando aquele vinho para quê? Ah, não, porque eu aproveitei uma oportunidade de preço, é um rótulo super especial, que daqui a pouco eu quero conhecer, vou guardar na minha adega. Maravilhoso! Você vai ter o seu momento, né? Ah, poxa, aniversário, uma comemoração. Pô, vou guardar ali na minha adega, aquilo eu vou deixar especialmente, né? Beleza. Não, vou comprar para hoje, que eu marquei com meus amigos de fazer queijos e vinhos. E aí, queijos e vinhos? Qual vinho que você leva? Um vinho leve, um vinho equilibrado e médio ou um vinho encorpado? Você tem que levar um vinho médio. Por quê? Você, teoricamente, não vai saber o gosto das pessoas que estão lá. Se você levar um vinho muito leve, vai perder o gosto na tábua, que provavelmente vão ter vários elementos, vários tipos de queijos, dos leves ao mais encorpados. Quando chegar no queijo mais encorpado, o vinho não vai ter gosto.
Ah, eu vou levar um vinho encorpado para surpreender. E aí, na hora de comer um feta, um queijo de cabra, um camembert, um brie, não vai ser um vinho que vai sobrepor essas características. Então, para você não errar, você tem que ficar no médio corpo. E aí o que eu falo, poxa, médio corpo, Paula, o que é isso, médio corpo? Precisamos estudar, né? A gente precisa se dar a oportunidade de estar aprendendo. Então, uma grande dica que eu posso dar pra vocês aqui, inclusive, gente, tira foto, me marca, depois comenta lá pra mim se vocês estão gostando da live, eu tô adorando estar aqui com vocês. Aí tira a fotinha e me manda, vai. Vou adorar esse carinho. Mas, ai, cara, eu adoro, né, perder o rumo do negócio. É impressionante. Eu tenho isso, gente, é muito comentário, né, e eu acabo... Aí eu vou, olho, enfim, putz grilo. Geralmente os vinhos do Velho Mundo não têm o nome da uva. Ah, isso é uma pergunta muito legal. Ó, o pessoal tá dando oi, que legal. Lembrei, dica do médio corpo, olha, uma dica bacana. Você que ainda não tá inteirado, né, sobre o mundo do vinho, que eu vou te ajudar. Mas uma dica muito bacana, graduação alcoólica, né? Então você ainda não tá no mundo do vinho fino, tá saindo do mundo do vinho suave, que é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo passou por isso, tá? As pessoas têm vergonha, né, de falar, todo mundo aprende a degustar vinho caro, né? Você tem que optar por rótulos de baixo teor alcoólico, para você ir habituando o seu paladar para chegar no teor alcoólico, estrutura, corpo do vinho mais complexo e mais estruturado. Começa por teor alcoólico mais baixo. Então, quando eu falar aqui para vocês, poxa, procura vinhos de médio corpo, vinhos mais equilibrados, vinhos redondos, fica ali numa média dos 13, 12,8, 13, 13,5. Às vezes, gente, você compra um rótulo de 14% de teor alcoólico, que teoricamente é um teor alcoólico alto, começa a ficar nos vinhos mais encorpados, e são rótulos muito equilibrados. Mas para você não errar, como você ainda não conhece, você quer um perfil mais leve, algo mais redondo, utilize o teor alcoólico ao seu favor, tá? Então, médio corpo é muito legal, fica nessa faixa do 13,5, vai ser muito bacana. Se você gosta de algo ainda um pouco pro doce, pro tal do suave, né? Baixo teor alcoólico, 9, 9,5, 10. É o famoso meio seco. Vai te dar uma sensação de um açúcar residual. O vinho não vai ser doce, mas vai te dar uma sensação de doçura. Muito mais do que um vinho de 13, 13,5, que é seco, né? Ele até tem açúcar residual, mas é imperceptível no paladar. Mas o 12, 11, você vai sentir, né? E ele vai ser agradável. E aí daqui a pouco você tá conseguindo avançar, tá? Com isso, ó, não suporto vinho doce. Ótimo, então nunca compre vinhos de teor alcoólico baixo. Já começa do 12,5 para cima. E dependendo do produtor, às vezes o 12,5 ainda te dá uma sensação de doçura. Então, opte pelo 13. Peraí, deixa eu voltar um comentário aqui. Aqui, Edme, Rio, Lúcio. Enfim, obrigada pelo comentário. Geralmente os vinhos do Velho Mundo não têm o nome da uva. Como escolher um bom vinho? Primeiro ponto. Todos são bons vinhos, tá? Vai depender do seu gosto, né? Mas, no geral, todos são muito bem feitos. Você tem diferentes faixas de preços, propostas e oportunidades, né? Mas vamos lá. Você tem duas coisas muito importantes. Quando não tem o nome da uva no rótulo, significa que é uma uva autóctone, é uma uva nativa. Aquela uva nasceu naquela região. Então, só para você entender, Novo Mundo do Vinho são os países colonizados. Então, vou dar um exemplo. Argentina, Chile, Brasil, né? Nós não fomos colonizados pelos portugueses. A gente está falando que nosso país foi descoberto em 1500. A Europa produz vinho há milênios antes de Cristo, tá? Lá na Europa, é o berço do mundo do vinho, você tem as uvas nativas daquela região, que são as videiras europeias.
Nós fomos colonizados, então essas videiras foram trazidas para cá. Então nós aprendemos a comprar vinho pela uva. Então você compra um Cabernet Sauvignon, você compra um Malbec, você compra um Carmené, independente de ser chileno ou argentino. Claro, Carmené é chileno, Malbec é argentino, uma Cabernet Sauvignon, uma uva que se adapta ao mundo todo. O Brasil tá fazendo um trabalho perfeito, tá? Com vinhos brasileiros, inclusive. Quando não tem o nome da uva no rótulo, significa que você tem as uvas nativas daquela região. Então, no início da live eu falei para vocês, olha, nós temos quase 10 mil uvas. O que esse país ou esse produtor está querendo dizer? Me deguste, né? Prove o meu terroir. O que eu quero expressar nesse vinho. Então, ele não precisa vender o nome da uva, ele está vendendo o terroir, a região, o clima onde esse vinho é produzido. Então, vocês começando a estudar sobre vinho, vocês vão perceber que quando eu comprar um vinho francês da região de Bordeaux, por exemplo, eu quero expressar o terroir. Vai vender o nome Bordeaux, não vai vender o nome Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, por exemplo, que são as uvas autorizadas a plantar naquela região. Por quê? O consumidor de vinho deveria saber que o que se expressa ali e o que aquela região vende são as uvas daquele local. Então, por exemplo, você nunca vai comprar um Bordeaux 100% Pinot Noir ou na composição Pinot Noir. Por quê? Porque o Pinot Noir você compra na região da Borgonha. Então, quando você for comprar um Borgonha, você sabe que aquele vinho é um Pinot Noir. Se for branco, você sabe que é um Chardonnay. Então, quando não tem o nome na uva no rótulo, significa que o produtor ele quer expressar as melhores características das suas uvas nativas. E aí a gente precisa estudar um pouquinho de vinho para conhecer. Portugal, gente, é um dos países que tem mais uvas autóctones, são mais de 250. São uvas que a gente nem sabe o nome, são os nomes muito engraçados. Tinto cão, tinta amarela, rabo de ovelha. É muito engraçado, né? A gente não sabe por quê. Portugal quer vender a região, vai estar lá Douro, vai estar lá Alentejo, Lisboa, Tejo, vinho verde, que é o nome da região, não é a cor do vinho, tá? Então você precisa ir estudando. Então vocês vão ver que é claro que a uva é importante, é claro que a matéria-prima é fundamental e tem que ser muito bem feita, mas no geral o berço do mundo do vinho vai vender o seu terroir. E aí, no geral, também te dá uma dica que provavelmente é uma assemblagem. É uma mistura de tipos de uva no mesmo vinho, tá? Ó, muita informação. É verdade, Rosane. A gente tem muita informação. Que bom que vocês estão gostando. Tô adorando estar aqui também, tá? Então, vou voltar. Acabei até falando, né? A minha quarta dica seria: vinho bom é vinho caro. A gente já falou sobre isso, né? Depende do seu bolso, o que você está disposto a pagar. Então, você precisa usar o preço ao seu favor. E aí, eu uso muito o tripé da zona de conforto, né? Com a faixa de preço que você está disposto a pagar. Qual é a sua uva favorita? Qual é a região? E aí, você vai usando isso ao seu favor. Você curtiu, de repente, o Merlot? Então prova o Merlot do Chile, da Argentina, da França, de outros locais, do Brasil. Provem vinhos brasileiros, sabe? Entra muito nessa questão do preconceito. Tira isso, sabe? Isso tá muito chato. Ah, que vinho brasileiro não presta. Por quê? Ah, porque vinho bom brasileiro é caro. Mentira, isso já passou. Tem vinhos ótimos de R$50, produtores até premiados internacionalmente, tá? Coisa boa, pessoas que tomam vinho são alegres e dispostas, também acho. Adoro. A Ana, amo tuas informações. Ah, gente, a Renata, minha amiga, morando em Portugal. Morrendo de saudade, Rê. Doida pra te ver. Essa pandemia não me deixou viajar, né? Mas já a gente tá junto. Necessariamente obrigatório tomar vinho em taça de cristal. Gente, as taças, as pessoas acham que é besteira, faz uma diferença danada, tá? Você pode fazer o teste de pegar eu tô bebendo água numa taça de vidro e tô bebendo vinho numa taça de cristal. Se o vinho tivesse aqui, é impressionante como faz diferença.
Mas não é por isso que eu deixo de beber vinho, tá? Então eu estou na praia, eu estou na cachoeira, eu estou na piscina. Eu não vou usar uma taça de vidro, ou de muito menos de cristal, não tem o menor sentido. Eu uso taça de poliestireno. Gente, vinho é minha bebida, ó, minha tatuagem. É a minha vida, sabe? Então, a gente precisa se dar essa oportunidade. Ó, tira uma fotinha aí pra mim, pra depois eu postar. Tomei um vinho chamado Angustifolia. Será que é isso? Maravilhoso, fabricado na região de Curitiba. Que legal! Olha que bacana! De Antônio, beijo. Que bacana, hein? Poxa, se for esse mesmo nome, eu vou procurar, sabe? Que gostoso. Depois me fala um pouquinho, Antônio. Quais foram as uvas, se é um vinho envelhecido em carvalho ou não, tinto e branco. Me conta um pouquinho do vinho, eu vou adorar saber. Ó, parabéns, Paula, live maravilhosa. Que gostoso. Ó, gente... A dica 5 eu falei da ocasião, né? Vamos entender a ocasião. Isso ajuda pra caramba, né? Vou fazer um jantar formal, vou fazer um encontro com os amigos mais descontraído, despojado. Usa o rótulo ao seu favor, graduação alcoólica. Dicas valiosas, hein? Tipos de rolha. Estou degustando um vinho. É a dica 6, né? Vou te enviar. Manda sim, Antônio. Vou adorar saber, viu? Manda uma mensagem no inbox. Estou degustando vinho branco com screw cap, tampa de rosca. Olha que maravilha, gente. Eu já cheguei, adoro a região de Visconde de Mauá. Olha que screw cap linda, gente, maravilhosa. Eu adoro, frequento o Visconde de Mauá há anos. Tenho amigos super queridos, chefe Mônica Rangel, Paulinho Gomes, Pousada Terras Altas. Gente, amo o Visconde de Mauá. Vou sempre. Ia, né? Pelo menos tô doida pra voltar, mas enfim. Várias cachoeiras, adoro levar vinho pra cachoeira. Já cheguei lá na cachoeira, caramba, não tinha levado abridor. Gente, que decepção. Separei taça, tudo direitinho, sabe? Cheguei lá, não tinha abridor. Então assim, primeira coisa, a acessibilidade, a facilidade de uma tampa screw cap. Então uma dica pra vocês, a gente não abre screw cap como se fosse um refrigerante. Você não abre assim, tá? Então você geralmente pega toda a superfície, gira e aí você consegue abrir. Depois que tá aberto, claro, né? Mas assim, pro abrir tem que pegar toda a superfície e girar. Então, acessibilidade. Se é acessível, o que significa? Sou um vinho teoricamente de consumo mais rápido, né? Eu não preciso envelhecer por muito tempo. E por que você não precisa envelhecer? Por que a gente utiliza a rolha de cortiça? Porque a rolha de cortiça é que nem a nossa pele. Ela tem poros. Ela permite uma micro oxigenação que é benéfica para o vinho. O vinho de guarda, ele vai com o tempo precisar respirar. Vinhos de guarda são estagiados, envelhecidos em barris de carvalho. A madeira é porosa, ela cria uma microoxigenação. Então essa história do vinho de screw cap, tampa de rosca é ruim, de baixa qualidade, não tem sentido. São as propostas. Não tem sentido eu pegar um vinho desse, maravilhoso, fresco, uma delícia, com rolha. Pra quê? Ele não precisa respirar, ele precisa ser jovem, ó. Eu estou degustando 2019, nós estamos em 2021. Consumo rápido, tá? Se eu quero produzir um vinho de guarda, um tinto, eu vou passar por um procedimento de barris de carvalho e vou colocar rolha de cortiça. E por isso que esse vinho é mais caro. Tem processos envolvidos, tá? Então, primeira dica da screw cap. Não é regra absoluta, mas é a primeira dica. Você coloca uma tampa de rosca num vinho que não precisa evoluir. Você quer mostrar exatamente o que é aquele líquido. E numa rolha de cortiça, você quer que esse vinho envelheça e evolua. Essa microoxigenação vai ser positiva, tá bom? Então, provavelmente, né, a rolha de cortiça, o vinho feito de rolha de cortiça, ele é mais caro do que a screw cap. Hoje, com essas taxas e o câmbio, a rolha e a rolha está em extinção, né? Vem de uma árvore.
tinham que ter alternativas, né? Eu falei no início, é uma questão ecológica, tá? A rolha de cortiça hoje é muito caro. E atenção, às vezes você abre um vinho que você tá achando que é de rolha de cortiça e é uma imitação. É um aglomerado de vários outros materiais, tá? Então, assim, cuidado, tá? É claro que é lindo, né? O ritual da abertura da garrafa, eu adoro, é tão bacana, né? Mas aí é que tá a proposta. Você vai preparar um jantar especial, fazer uma harmonização, pegar um vinho bem elaborado, com vários processos, um vinho especial, um vinho complexo, um vinho estruturado. Essa que é a questão. Em países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, a screw cap, a tampa de rosca, é uma realidade. Então, às vezes, até nos vinhos reservas e gran reservas, vinhos ícones, vem com a tampa de rosca. Mas por quê? Porque ele já fez todo o processo de evolução do vinho, essa microoxigenação, essa respiração benéfica para o vinho dentro da vinícola. Então já passou por todos os processos, chegou no momento que o vinho está no seu auge, ele engarrafa e põe screw cap. E com isso ele pode permanecer ainda mais 5, 10 anos, não tem problema nenhum, né? Não vai evoluir além disso, tá? Então muitos testes estão sendo feitos com screw cap. Então, por favor, vamos parar com isso de que o vinho de roxa, eu só bebo vinho de rolha. Isso é uma besteira, porque são propostas, tá? Então, como eu disse, não tem sentido eu pegar um vinho branco jovem de rolha de cortiça. Aí eu não vou beber um vinho branco maravilhoso porque não é de rolha, de screw cap. Gente, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Gente, o Abílio é um querido. Beijo, sempre me manda mensagem, faz repost. Que legal. Olha, estou aprendendo muito com você e hoje foi ótima dica para eu me arriscar a sair do suave. Por favor, Lima, saia do suave. Entra no mundo do vinho fino. Então procura isso, vinho fino. Vinho feito de uva vinífera, uva europeia, vai fazer bem pro seu coração. Graduação baixinha alcoólica, para você começar a testar isso, vai ser bacana demais. Ó, Ju, show de live, obrigada, beijo. O Robson comentando aqui, né? Árvore sobreiro, que prevém botou folha de corrida, deve ser rolha de cortiça, né? Esse corretor, né? Exatamente, a árvore sobreira é plantada no sul de Portugal, na região do Alentejo. É uma árvore que você não pode cortar todos os anos. A casca, a cortiça, tá no próprio tronco, tá? Então, o primeiro corte são mais de 30 anos. Não pode, imagina, gente, é muito tempo. Depois, 25, vai reduzindo, então demanda tempo, tá? Qual a temperatura para beber vinho branco? Vinho branco sempre gelado, espumante sempre gelado, rosé também. Então, espumantes te permite gelar mais, tá? Abaixo de 6 graus, por exemplo. Vinho branco, dependendo da estrutura, de 6 a 8. Então, um Sauvignon Blanc, como eu estou aqui degustando, 6 graus, é fantástico. Cuidado também para não gelar demais, tá? 6 a 8 graus. Se for um Chardonnay, um branco um pouco mais estruturado, já permite uns 8, né? Um rosé, 8 a 10, tá? E... na realidade... Rosé pode ser 10, 12, né? Que senão vai ficar muito gelado. Depende muito. Se for aquele rosé clarinho, é um rosé mais leve. 8, 10 graus. Um rosé mais escuro, mais estruturado, uns 10, 12. E o Pinot Noir é a uva tinta, que gosta do clima frio, que a gente comentou no início. Gente, falta um minuto. E você permite refrescar. Cuidado, não bebam vinho gelado, tá? Isso é um crime. Gente, vou ter que acabar correndo. Ai, gente, olha quem tá aqui. Quem disse que eu não amo vinho? Lindona, tô morrendo de saudade. Com certeza, não é qualquer pessoa que pode manipular a árvore de cortiça. Querida, a gente precisa marcar uma degustação com a Confraria das Mulheres, hein? Me manda mensagem. Queridos, super beijo, obrigada pela audiência, foi um prazer estar aqui, adoro, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver, a última dica era conhecer regiões e estilos, né? Vem comigo que eu continuo explicando isso pra vocês, tá?
Vai ficar gravada a live, me manda mensagem, foi um prazer estar aqui, adorei esse tema, acho que toda semana eu vou fazer isso, as 7 dicas, e vou dando dicas pra vocês, tá bom? Me manda mensagem, vocês que curtiram, tirou foto, me marca lá, tá? Vai ser um prazer ter vocês. Desculpa a pressa, a live voou, vou ter que desligar, senão vai cair, eu não vou conseguir salvar. Super beijo, ótimo final de semana, aproveite, continua me seguindo, manda os amigos que eu tenho muita dica pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo.